Imagine um menino nascido em meio a conflitos. Um filho que muitos não acreditavam ser capaz de grandes feitos. Sua vida começou como um fio de seda, prestes a ser rompido. Mas o destino tinha outros planos. Esse menino cresceria para ser Salomão, um rei cuja sabedoria transcendia o entendimento humano, cujas decisões ecoaram como trovões e cujas conquistas moldaram gerações. Mas, antes de chegar ao trono, ele enfrentou tempestades. Intrigas palacianas, traições familiares e escolhas difíceis se ergueram diante dele como muralhas. E no centro de tudo, uma pergunta: o que faz um homem se tornar um líder que atravessa os séculos? Prepare-se, porque esta história não é apenas sobre glória e sabedoria. É sobre escolhas que moldam destinos e consequências que nem mesmo o mais sábio dos homens poderia prever. E quando você acha que conhece Salomão, algo surpreendente acontece. Tudo começou em um cenário de tensão e mistério. Salomão não nasceu em tempos de paz, mas em uma família marcada por escândalos e conflitos. Seu pai, Davi, era um rei poderoso, mas também um homem de paixões intensas, cujas decisões nem sempre refletiam a perfeição. Já sua mãe, Batseba, carregava o peso de uma história que ninguém ousava esquecer. E foi exatamente nesse contexto, onde as sombras pareciam superar a luz, que Salomão veio ao mundo. Desde o princípio, sua vida parecia ser um paradoxo. Um menino que, mesmo cercado por conflitos, recebeu um nome que significava paz. Mas será que essa paz era realmente possível? Entre os olhares duvidosos e as intrigas do palácio, o menino crescia, sem saber que seu destino seria mais grandioso e desafiador do que qualquer um poderia imaginar. Mas havia algo curioso. Enquanto muitos questionavam seu lugar na linhagem real, Deus já havia escolhido Salomão para algo maior. Como? Bem, nem tudo era revelado de uma só vez. Os corredores do palácio de Davi eram como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento podia decidir o futuro de uma nação. O velho rei estava à beira da morte, e a disputa pelo trono fervia nos bastidores. Adonias, irmão mais velho de Salomão, já havia se declarado rei, reunindo aliados poderosos para garantir seu lugar. Enquanto isso, Salomão, ainda jovem, permanecia nas sombras, aparentemente sem chances de enfrentar o jogo de poder. Mas o que ninguém esperava era que uma aliança improvável mudaria tudo. Batseba, com sua coragem feroz, e o profeta Natã, um homem que carregava a voz de Deus, se uniram para garantir que a promessa feita a Salomão não fosse esquecida. Em uma reviravolta digna das maiores histórias, Salomão foi proclamado rei, tomando o lugar que lhe era destinado. Ainda assim, o trono era apenas o início. Governar um reino dividido, com inimigos à espreita e aliados pouco confiáveis, exigiria mais do que força ou estratégia. O jovem rei logo aprenderia que sua maior batalha estava por vir, e que ela não seria vencida com espadas. No silêncio da noite, enquanto o jovem rei Salomão descansava após dias de tensão e desafios, algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador de tudo, apareceu em sonho e lhe fez uma pergunta que muitos jamais ouviriam. O que você quer que eu lhe dê? Imagine só, diante de um poder tão infinito, quantos não pediriam riquezas incontáveis, poder absoluto ou a destruição de seus inimigos? Mas Salomão, ainda jovem e cheio de incertezas, fez algo surpreendente. Ele comparou-se a uma criança que acabara de assumir a responsabilidade de governar um povo tão vasto quanto as estrelas do céu. Com humildade que tocaria o coração até mesmo do mais cínico, ele pediu sabedoria. Sabedoria para julgar com justiça, para guiar seu povo e para discernir o bem do mal. E foi aí que o curso da história mudou. Deus, encantado com o pedido, não apenas lhe concedeu sabedoria, mas também prometeu riquezas e glória, algo que Salomão nunca havia solicitado.
Mas como provar que esse presente divino era real? O jovem rei logo teria sua primeira grande oportunidade de colocar em prática o dom que havia recebido, e o mundo inteiro veria o que ele era capaz de fazer. Sob o reinado de Salomão, os céus de Jerusalém ganharam uma nova silhueta, algo jamais visto antes. O templo do Senhor, um sonho nutrido por Davi, começou a tomar forma. Mas essa não era uma obra comum. Cada pedra, cada detalhe, era um testemunho de reverência e devoção. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra para guiar as mãos dos construtores. O templo não era apenas uma construção, era um símbolo de algo muito maior. Seus imensos pilares falavam de força inabalável, enquanto os ornamentos de ouro reluziam como o favor divino sobre Israel. O som das ferramentas trabalhando ecoava como uma melodia celestial, e o aroma do cedro trazido das florestas do Líbano perfumava o ar. Por 7 anos, Salomão liderou essa obra monumental, movido por uma visão que ia além do tempo. O templo seria o lugar onde Deus habitaria no meio de seu povo, um espaço que uniria o céu e a terra. Mas assim como o templo estava sendo erguido, a influência de Salomão também crescia, e isso o levaria a se deparar com desafios que nem toda a sabedoria poderia antecipar. Salomão não demorou a mostrar que sua sabedoria era algo sobrenatural, como uma joia rara lapidada pelas mãos do próprio Deus. O caso que o consagrou diante do povo foi um julgamento que parecia impossível de resolver. 2 mulheres disputavam a maternidade de um bebê, e a verdade parecia tão escorregadia quanto areia molhada. Então, Salomão fez algo que chocou a todos. Ordenou que o bebê fosse dividido ao meio. A sala prendeu a respiração, como se o próprio tempo tivesse parado. Foi então que a verdadeira mãe revelou-se em um grito de desespero, preferindo perder o filho a vê-lo morto. Com um simples ato, Salomão não apenas descobriu a verdade, mas também mostrou que a sabedoria é mais poderosa que a força. Mas a grandeza de sua mente não se limitava aos tribunais. Salomão negociava com reis, expandia fronteiras comerciais e compunha provérbios que ressoariam por gerações. Sua fama se espalhou como um vento que não pode ser contido, atraindo pessoas de terras distantes, curiosas para ver de perto o homem que parecia ter respostas para tudo. No entanto, por trás de todo esse brilho, havia escolhas sendo feitas. Escolhas que, um dia, fariam até mesmo o rei mais sábio questionar os caminhos que trilhou. Com o tempo, o brilho do reinado de Salomão começou a ofuscar-se, como um sol que se esconde atrás das nuvens. Aquele que havia construído o templo e guiado seu povo com sabedoria incomparável, viu-se atraído por alianças perigosas e paixões desenfreadas. Esposas estrangeiras trouxeram deuses estranhos para Israel, e o coração de Salomão, antes totalmente voltado para o Senhor, começou a desviar-se. O homem que havia pedido sabedoria para governar seu povo, agora enfrentava as consequências de escolhas que o afastavam de Deus. Era como se as fundações de sua vida estivessem rachando, e o reino que ele tanto fortaleceu começasse a desmoronar. Ao final de sua jornada, Salomão deixou uma nação próspera, mas dividida, prenunciando o caos que viria após sua morte. E assim, a história de Salomão nos deixa uma reflexão poderosa. Nem mesmo a sabedoria mais elevada pode substituir a necessidade de um coração fiel. Sua vida é um lembrete de que o verdadeiro sucesso está em permanecer firme em Deus, mesmo diante das tentações que nos cercam. Gostou dessa história cheia de reviravoltas? Então, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Quer explorar mais histórias bíblicas profundas? Confira o vídeo da história chocante de Juízes 19 a 21, que vou deixar na descrição e no comentário fixado. Acredite, você não está preparado para o que está por vir. Te vejo lá.